Olá, hoje estou cumprindo o que prometi no Insta. Vou falar sobre os 7 espelhos essênios das relações humanas. Os essênios categorizaram as relações humanas em 7 mistérios que denominaram como espelhos, porque somos reflexos uns dos outros em diversas formas. Como já andei falando, só uma repetiçãozinha necessária. A realidade que vivemos são coemergências de pactos mentais, ou seja, ela aparece no externo concomitantemente com o que há no interno de uma coletividade. Mas para que possamos perceber nossas crenças e estados momentâneos, podemos observar o externo como reflexo do nosso interno, como se fosse algo de fato separado, que surgisse com um certo lapso de tempo, um ponto de vista de observador. Costumo observar símbolos, imagens, palavras escritas, números que podem surgir em algum espaço externo e também tudo que surge em mim, percepções internas variadas, clarividências. Um exemplo é ver uma palavra e instantaneamente, assim mesmo como uma forte intuição imediata, percebê-la em um contexto externo. Estava lá dentro. O problema é permitir que os lixos mentais comandem, porque eles podem deturpar mensagens internas. Ter esse tipo de percepção não me isenta de manipulações, símbolos forjados por outra pessoa ou coisa assim, mas a clareza da alma é a melhor proteção. Capacidades extrasensoriais têm seus prós e contras, mas serão cada vez mais benéficas na medida do autoconhecimento, da cura e da iluminação. A classificação dos 7 espelhos essênios pode ser vista como um meio de autoconhecimento para continuarmos a jornada evolutiva inteiros e independentes, sendo mestres de nós mesmos. O primeiro espelho é o reflexo da nossa presença no momento, o que estamos projetando ao nosso redor e naqueles que estão nos circulando no momento. Quando encontramos padrões de comportamento nas relações em que o outro age exatamente como nós, o outro projeta nossa atitude inconscientemente. Por exemplo, se somos agressivos, o outro reage com agressividade, ou se somos gentis, o outro reage com gentileza. Acho interessante mostrar alguns aspectos das novas vibrações e suas atitudes de acordo com o primeiro mistério de relacionamento humano, segundo a tradição essênia. As crianças, jovens e adultos de vibração classificada neste planeta como índigo sempre respondem à altura, como uma forma de exigir do outro o respeito à educação que eles emanam. Já as de vibração índigo cristal não projetam a grosseria do outro, simplesmente se desconectam e podem tender a se retirar daquele ambiente sem reações nem sentimentos negativos. Parecem ter uma compreensão maior do que se passa com o outro e de como funciona o universo. Uma sabedoria intuitiva, são pacíficos e não passivos. Já expliquei a diferença em outro vídeo sobre isso, sobre o que é ser pacífico e o que é ser passivo. Na minha percepção, o beija-flor e o cavalo marinho são os símbolos perfeitos para a era cristal. Os índigos talvez sejam águias, corujas e cavalos, não sei. Os índigos têm uma energia de transformação do mundo pela ação movida pelo senso de justiça e de honestidade. Os cristais são compreensivos e sábios e transformam o mundo pela emanação de energia amorosa e de cura. De acordo com esse primeiro espelho, os seres de vibração cristal estão mais ou menos fora dessa regra por não costumarem projetar o que vem do outro, muito menos os lixos mentais alheios. Não são reativos e agem de acordo com a própria alma, mas claro, não são perfeitos, apenas não tendem a agir assim. E ainda existe a transição da vibração índigo para cristal, que dará nuances que confundem. Falarei sobre essas vibrações em outro vídeo, vamos para o próximo espelho. O segundo espelho não reflete o que somos, mas o que julgamos no momento. Por exemplo, quando uma pessoa nos trata com arrogância, e nós não somos arrogantes, mas julgamos quem é. Então essa pessoa está agindo daquela forma conosco para que vejamos o nosso julgamento e possamos nos corrigir. Como já expliquei em outro vídeo, a diferença entre julgamento e análise. No julgamento, a carga emocional é reação. A análise é somente uma organização de dados. Então, se você estiver só analisando e expondo a análise, verifique somente se não está sendo uma pessoa de palavras cruas demais. Embora essas palavras terão também o seu papel na jornada evolutiva de alguém, no 7º espelho poderá ser melhor compreendido o que eu acabei de falar. Uma projeção, primeiro espelho, ou julgamento, segundo, de algo que admiramos em nós e o outro reflete, nos identifica com ele e nos torna familiar.
Mas se for somente projeção e julgamento sem confirmação com o que de fato é, será fugaz, por ser baseado no falso. O terceiro espelho refere-se aos encontros de almas que refletem algo que perdemos, abandonamos ou nos foi tirado, com a nossa permissão, mesmo que inconsciente. Muitas vezes reconhecemos logo ao olharmos nos olhos aquele clique mágico e sentimos vontade de passar o maior tempo possível com essa pessoa. Ela nos causa uma sensação de bem-estar e inteireza. É porque ela está preenchendo uma parte nossa que não está inteira. Há um vazio em uma faceta de nós que essa pessoa preenche. Por exemplo, quando por algum motivo perdemos a coragem de nos expor diante de uma plateia e a outra pessoa tem isso em abundância, algumas vezes ao ponto de transbordar essa capacidade, estar com ela causa-nos a sensação de restauração dessa coragem. No entanto, será transitória se não reconhecermos nossa deficiência e não encontrarmos em nós o que foi espelhado. Quando encontrar algo assim, pergunte-se: o que essa pessoa tem que não tenho para estar me colocando numa posição de necessidade? Na verdade, você tem o que ela tem, só não se lembra como era ou não sabe que tem. Então, quando perceber a resposta no seu interior, você faz a sua transformação e assim a relação se tornará saudável, seja de amizade, coleguismo, relacionamento amoroso, seja qual for. Pode também ser rápida, uma relação que dura um tempo necessário para a cura, até uma troca entre ídolo e fã ou uma admiração secreta. Antes mesmo da conclusão da transformação, você já pode se sentir equilibrado, porque a abundância é interna. Tudo o que queremos ser e ter, já somos e temos. Usando o exemplo que dei, você já pode sentir a recuperação da coragem de falar em um grande público presencial, antes mesmo de provar a si que tem. Você pode até optar por não falar, mas já perceberá em si essa capacidade. Essa parte já será restaurada, você se sentirá inteiro. Não ficará sentindo como se dependesse daquela pessoa de alguma forma, entende? Vou contar como aprendi a andar de bicicleta sem rodinhas para exemplificar como tudo já está em nós. Primeiro meu pai, depois a babá. Ninguém me soltava com medo de eu me ferir. E assim eu não tinha como realmente saber. Cheguei até a cair, mas me seguravam antes de eu me machucar. Estavam me protegendo demais. Eu queria muito pedalar sem rodinhas, mas fui dormir frustrada. Então dormi e sonhei pedalando muito bem. Acordei, peguei minha bicicleta sem ninguém saber. Eu fazia coisas escondidas quando eu não queria que me impedissem. Eu costumava ser assim quando eu tinha alguém para me impedir. E aí eu pedalei perfeitamente como no sonho, como se eu já soubesse pedalar. Estava em mim, tudo já está em nós. O problema é que ninguém acredita. Vou falar sobre isso em outro vídeo. Nesse terceiro espelho, podemos apresentar reações de aversão, não somente de atração. Podemos ter inveja, complexo de inferioridade e também o complexo de superioridade pelas capacidades que já percebemos em nós e praticamos e agimos com essa superioridade como uma maneira de mascarar, até para nós mesmos, o sentimento de inferioridade pela parte que não sabemos que temos ou que perdemos. Ficamos buscando aprovação como forma de compensação. É importante encararmos nossas sombras. Se você não se sente à vontade, encontre um lugar dentro de si em que se sinta protegido de julgamentos externos e olhe para suas deficiências, somente analisando ou observando, não se julgue. Caso não consiga deixar de se julgar e for reativo, permita-se sentir o que vier, seja raiva, vergonha, medo. Chore se sentir vontade. O choro é, nesses casos, um banho mental. Isso é uma catarse, uma limpeza de lixos mentais para a expansão da consciência. Muitas vezes o outro incita em você os complexos, tratando você mal. Isso faz parte dos processos. No sétimo espelho será esclarecido. Não vejo a hora de chegar. Essa parte é a melhor. O quarto espelho trata-se de comportamentos compulsivos e dependências, desde os mais pesados como álcool e drogas até os mais sutis, como sexo, mídias sociais, joguinhos online, controle familiar ou no ambiente empresarial, acúmulo de entulhos, vício em likes, que mostra outro tipo de dependência que é a afetiva e a necessidade de aprovação, etc. São comportamentos que acabamos por organizar a nossa vida em torno deles e às vezes passam despercebidos. São construídos pouco a pouco, vamos substituindo algo de benéfico que poderíamos estar fazendo para acomodar esses comportamentos até se tornarem vícios.
Da mesma forma como foram construídos, podem ser destruídos. Não é a mesma coisa que mudança de hábitos comuns, embora até esses tenham seu grau de dificuldade. Usar um sistema de recompensas em cada mudança de hábito é suficiente para problemas comuns, mas vícios maiores são tratados de acordo com a gravidade. O quinto espelho reflete a influência dos nossos pais no modo como nos relacionamos conosco, com eles, com os outros, com o mundo. Pai e mãe representam para nós o sagrado feminino e masculino. As atitudes dos nossos pais em nossa direção refletem nossas crenças e nossas expectativas de como devem ser os relacionamentos e como somos. Por exemplo, se nossos pais nos julgam muito, vamos nos ver como insuficientes e essa baixa autoestima afeta os nossos relacionamentos. Claro que nossos egos não são formados somente por nossos pais, mas a primeira e maior influência vem deles. Não vou me estender muito neste, porque possui umas complexidades que entram nas questões de constelação familiar, que envolve também energias de ancestrais. O sexto espelho é chamado pelos anciãos essênios de a noite escura da alma e reflete a propensão da vida para o equilíbrio. É um período de grandes desafios, purificação com catarse e transformação. Sem esse período, não alcançaríamos a maestria de nossos talentos e virtudes, porque testa o máximo de nossas capacidades e nos despe diante de nós mesmos como em nenhum outro momento para nos autoconhecer profundamente. Enfim, o sétimo, que é o que as pessoas menos entendem e rejeitam por extrema identificação com o ego construído ao longo da vida. Mas é o espelho que eu gosto mais, porque simplifica e esclarece tudo. É o espelho que reflete a nossa percepção de nós mesmos. É semelhante à 10ª lei universal que diz que tudo é perfeito. Tudo está certo para o momento. Nada poderia ser diferente em nenhum aspecto, porque existe um fluxo harmônico, com processos diversos para tudo o que há. Mesmo aquilo que nos parece errado é válido para aquela experiência de aprendizado. Não existe o certo e o errado quando se atinge o nível de compreensão do sétimo espelho, porque temos consciência da dualidade como apenas uma fase densa da realidade que existe para que nos vejamos através do outro e do contraste. Claro que nessa fase precisamos aprender a transmutar o que, no momento, nos parece negativo por trazer resultados que causam sofrimento, mas que visto de um ângulo mais consciente não é de fato algo conhecido na dualidade como maligno ou errado. Então abracem seus demônios, eles são você numa versão ainda não transmutada. Ao nos relacionarmos com tudo o que nos rodeia, só podemos nos comparar conosco, porque não existe o outro, nem o e si. Por exemplo, na história da Chapeuzinho Vermelho, existiam 2 caminhos até a casa da vovozinha. Ela escolheu da floresta e acabou caindo na armadilha do lobo mau. Não tinha como ser diferente, ela estava nesse estado de consciência desprovida da experiência que acabou vivendo e percebendo o erro que tinha cometido e que trouxe consequências contra a avó. Ela não tinha como saber até vivenciar. Era uma escolha às cegas que precisava ser vivida para que o resultado, a expansão adquirida, ficasse no arquivo de experiências da consciência, que somos todos nós, o todo. Mas Elka, e se ela escolhesse o outro caminho? Não entendi por que não faz sentido o e se. Porque aquele era o estado de consciência que a Chapeuzinho se encontrava e precisava perceber isso. Aquela era a única escolha para que ela adquirisse aquela consciência. O todo não oferece aos fragmentos experiências que não sejam necessárias. Não existe o acaso, tudo é perfeito. Tive uma colega de trabalho que se culpava muito por não ter feito a transferência do marido dela para outro hospital e que por isso ele acabou morrendo. Ela não se conformava e se culpava. Eram atitudes de inconsciência que a levavam a um sofrimento ainda maior do que a perda do marido. Não existia o e se tivesse feito a transferência, porque se ela tivesse feito, ele talvez não tivesse mesmo morrido. Mas ambos não teriam a experiência de separação e as outras que necessitavam passar. A identificação com essa realidade temporária dificulta mais, mas até isso faz parte. O marido dela, por exemplo, não podia culpá-la por não tê-lo transferido e se sentir como se ela tivesse causado a morte dele de certa forma. Isso é também um pensamento inconsciente dele lá do outro lado, se fosse assim.
Aí eles dois se encontrando do outro lado da vida, ficariam ainda em conflito um com o outro porque um achou que fez errado com o outro. Entende? Não é assim que deve ser. As pessoas precisam acordar para a realidade, para o que realmente é. Os conflitos nascem de incompreensões, inconsciências. Entender o funcionamento da vida traz mais harmonia e felicidade, mesmo em meio a provações. Para esse tipo de aprendizado, vivemos o que foi mostrado no espelho anterior, o sexto. Assim, o sétimo se torna fácil de ser vivenciado. Parece que nos tornamos menos sensíveis, choramos menos, mas na verdade nos tornamos mais conscientes e até mais amorosos. Passamos a não sentir pena e sim compaixão. Elka, mas se todo manda na gente, não há o livre-arbítrio. As pessoas veem o todo, Deus, como algo separado. Nossas escolhas estão diretamente ligadas a Ele. O próprio ego, que é feito pelo externo, é parte dele, porque não há nada fora dele. Interno e externo são aspectos da dualidade, a qual, como já falei muitas vezes, existe somente na densidade. Essa realidade temporária da 3D é como se fosse um teatro. Não podemos levar as coisas aqui muito a sério e sempre somos impulsionados para algo melhor, para o progresso. Vou finalizar porque um assunto puxa o outro e não quero sair muito do tema, embora eu ache válido alguns rodeios para facilitar a expansão da consciência, que é o propósito principal das minhas apresentações. É isso. Se gostou, deixe o seu like para que o YouTube identifique como conteúdo relevante e assim mais pessoas possam ter acesso. Um abraço fraterno bem carinhoso e até o próximo vídeo.